Histórias e lendas percorrem muito rápido em pequenas cidades. Muitos contam casos sobre lobisomens, demônios e assombrações, mas o que vou lhes contar aqui é uma mistura de todos esses, pois vi tudo com os meus próprios olhos, desde o seu aparecimento até o seu fim macabro. Contarei a vocês a história de Ciprião, o homem que tocava a música do diabo. Lembro que tinha 15 anos quando aquele sujeito começou a tocar em bares e serestas, e ao invés de entreter o povo e trazer qualidade em suas músicas, o mesmo fazia era assustar com seu jeito de cantar. Primeiro que ele mal sabia tocar sua sanfona, acertava uma ou duas notas por vez, sem contar na sua voz, que era arranhada e muito desafinada, e o que ele fazia era de graça, já que ninguém iria pagar para estar ouvindo aquele tipo de música. Pois bem, o tempo foi se passando e já faziam 2 anos que o Araújo tocava de graça em bares e serestas. Isso mesmo, o seu nome de batismo era Araújo. Mais à frente vocês entenderão o porquê de Ciprião. Bem, Araújo, cansado de ser humilhado e hostilizado por todos que o escutavam, fugiu da nossa pequena vila e foi lá sabe-se para onde. O seu sumiço durou longos 9 meses. Tínhamos até esquecido que o tal homem existia. Mas numa tarde, sem ninguém esperar, o Araújo retornou, com uma sanfona dourada nas costas e com um nome que levava a sua música mais macabra: Ciprião. O homem chegou na cidade falando logo que Araújo não vivia mais ali, e quem tomou o lugar dele foi Ciprião. Porém, mesmo bem vestido e com aquela linda sanfona dourada, ninguém o levou a sério e continuaram a zombar de sua cara. O homem, com ódio no coração, pegou a sanfona e disse: "Hoje às 7 da noite, vou tocar de graça no bar do Tadeu. Aposto com todos vocês que irei impressionar na primeira música que vou tocar." O pessoal riu e nem acreditou muito na história do homem. E assim a vida seguiu, e ao das 7 da noite, somente uns gatos pingados foram até o bar do Tadeu. E para não dizer que tinha pouca gente, devia ter umas 10 ou 15 pessoas ali. E de noite, nem escutamos nada, nem ouvimos o povo comentando. Mas ao amanhecer do outro dia, quando Dona Cícera for atrás de seu esposo, que não havia retornado para casa, descobrimos a terrível carnificina que aconteceu no bar do Tadeu. De manhãzinha só vimos os corpos dos pobres homens que foram até o bar escutar o Ciprião tocar. Eles estavam carbonizados, alguns até sem partes do corpo, e contando ao todo, junto com o dono do bar, tinham 16 corpos ali. Ninguém entendeu o que tinha acontecido, se foi um incêndio ou um acidente, e ninguém suspeitava do Ciprião, já que ele devia estar também entre as vítimas. E foi depois de ouvirmos o relato do Sr. Lauro que ficamos completamente apavorados. Ele nos disse: "Viu o Araújo passando para o bar do Tadeu, ou melhor, o Ciprião. Daqui de casa deu para ouvir. Ele tocou umas 10 músicas e depois não ouvi mais nada, só uma gritaria e um grande bicho que saiu correndo de 4 de dentro do bar. O bicho passou pela rua e se embrenhou no mato, e após a sua saída, que o fogo começou." Depois que ouvimos isso do Sr. Lauro, ficamos todos preocupados, pois começaram a suspeitar que o causador daquela carnificina tenha sido um lobisomem, e o medo se espalhou pela pequena vila. Eu mesmo nem saí de casa com medo do bicho que estava rondando por aí. Mas tudo se acalmou depois desses vários ocorridos. Só que dias depois, em uma cidade vizinha minha, houve algo parecido com eles. Vários corpos carbonizados e muitas vidas ceifadas. Aquilo que nos atacou também passou por aquela cidade, porém não só por ela, mas várias outras. E o mais macabro de tudo era que todos afirmavam que um jovem cantor passou dias antes em cada um desses lugares, e foi aí que sacamos na hora: deve ser o Ciprião. E logo após essa descoberta, todos ficaram com ódio e passaram a caçar o homem.
mas o maldito sempre se escondia ou fugia quando encontrado. E após várias tentativas frustradas, o pessoal desistiu de procurá-lo, e com isso o tempo foi se passando, e havia se passado longos 9 anos. Eu comecei a trabalhar no bar do Afonso, filho do finado Tadeu, e a vida estava pacata e seguindo normalmente, até que numa manhã o Ciprião retornou. Na rua só se ouviam os murmúrios. É ele? Não, não é ele não. É ele sim, eu conheço bem a cara dele. Todos cochichavam sobre o homem que estava na rua, que era o Ciprião. Vi ele andando, muito magro, com olhos de insônia e segurando sua sanfona dourada. Ele olhava de um lado para o outro, parecia ter medo de algo ou estar fugindo de alguém, mas não era para menos, já que fora ele quem causou todos aqueles terríveis acidentes. Ciprião, seu maldito, foi tu quem destruiu a minha família, disse o Afonso com o facão em sua mão, e ele já ia atacar o pobre Ciprião, porém foi parado pela população de fazer uma tragédia, e assim prejudicando a sua própria vida. Me solta, dizia o Afonso desarmado, e Ciprião continuou a caminhar pela nossa vila, e assim que chegou numa praça, o homem se deitou em um dos bancos, e logo pegou no sono, mas do nada ele se acordou aos gritos. Socorro, socorro, ele vai me pegar, dizia ele desnorteado, e Dona Cícera foi quem se compadeceu e levou uma garapa de açúcar para o homem se acalmar, e após conversarem baixinho, os dois foram à igreja, e lá ficaram até as 4 da tarde, porém que Ciprião saiu com Dona Cícera. O homem ficou chorando na calçada da igreja, e alguns com sangue nos olhos queriam atacar ele, mas foram parados após o anúncio do padre, que disse: Meu povo, vamos se acalmar, pois Ciprião, assim como vocês, também é um filho de Deus, e a sua sentença já foi anunciada. Ele vai explicar tudo essa noite, por isso, deixem ele em paz. Ficamos sem entender o porquê das suas palavras, mas como a voz do padre era a voz de Deus, aceitamos numa boa. O dia passou rápido, e às 7 da noite, Ciprião foi até a praça, e com a sua sanfona dourada, começou a tocar as mais belas músicas, e o seu belo som atraiu a população, que foi chegando e chegando até lotar a pequena praça. Todos estavam maravilhados e tinham até esquecido de todos os acontecidos. Ele tocou uma música, 2, e depois de terminado a 8ª, Ciprião deu uma pausa e fez um discurso macabro. Ele disse: Primeiramente, gostaria de pedir desculpas a todos dessa pequena vila, pois causei muita dor para vocês. Há 9 anos atrás, eu tocava de graça em bares e serestas, mas todos zombavam de mim, até que fugi e prometi que seria o melhor da região, e cá estou eu, um dos melhores. Porém, para conseguir tais habilidades, fiz uma coisa que poucos fariam. Eu fiz um pacto com o diabo, e em troca da fama, ele me pediu 100 almas, e foi isso que fiz. Mas há 5 dias atrás, em minhas contagens, cheguei a 99 almas, e na noite em que cheguei a esse número, o diabo me visitou e disse que a 100ª vítima seria eu, e para ele me levar, basta eu tocar uma última vez a minha música mais famosa, Ciprião, que hoje vocês ouvirão e se recordarão para o resto da vida. Ficamos assustados com essas palavras, porém poucos acreditaram e alguns até zombaram, mas foi só o Ciprião começar a tocar que coisas macabras começaram a acontecer. Primeiro foi o ar que ficou pesado, depois começamos a sentir o chão tremer, e por fim, no meio da multidão, um homem começou a dançar com várias pessoas. Dançava com um, depois com outro, e assim foi até perto da música acabar, e já perto do fim, aquele que estava dançando com todos foi até a frente de Ciprião
e começou a dançar ao redor dele. O homem dançava, pulava e ria, e o Ciprião continuava firmemente tocando. Parecia já aceitar o seu destino, e assim que ele terminou, foi que tudo aconteceu. Primeiro foi que o homem começou a rir da cara de Ciprião. Ali era o próprio diabo. Depois do nada, o chão começou a pegar fogo, e novamente o homem voltou a dançar. Dançava e sorria, e Ciprião começou a queimar até seu corpo se reduzir ao pó. E após não restar mais nada de Ciprião, o homem ficou de quatro e começou a virar um bicho, que logo correu para o mato até se perder na escuridão. Vendo aquilo, muitos correram, mas fiquei de longe só observando o trágico e macabro fim de Araújo, ou melhor, de Ciprião. Após aquela noite macabra, foram muitos os comentários, e todos ficaram assustados e tristes com o que aconteceu com Ciprião. E o tempo passou, e após 9 dias, por volta das 1 da manhã, todos ouviram a música da sanfona dele. A sua alma não havia descansado, e a partir daquela noite começou a sua sina de rondar as ruas da pequena vila, e ainda hoje a assombração de Ciprião passa por aqui.